Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar para vocês três fundos imobiliários para iniciantes. Dominado? Bora lá! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre três fundos imobiliários para iniciantes. E antes de continuar, eu sei que tem muita gente que tem cenários maravilhosos, com estantes, Bitcoin, o negócio todo. Mas eu tenho aqui, opa, uma cachorra e a minha namorada. Então, ó, já, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente tá começando, precisa da ajuda de vocês. E tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Beleza? Bora! Ó, o que eu preparei para vocês hoje? Falar de três fundos imobiliários. Não é nenhuma recomendação, não posso fazer recomendações, não sou analista, mas são três fundos imobiliários para quem está começando a analisar. E o mais justo que seria trazer três fundos imobiliários de setores diferentes. Por quê? Porque o que a gente preza aqui é sobre diversificação. Diversificação, no final das contas, é o que vai te proteger no final do dia, tá? Então, o primeiro deles que eu vou trazer para vocês vai ser um fundo que a gente chama de papel. E o primeiro fundo vai ser o KNSC11. KNSC11. Deixa eu mostrar para vocês. Agora a gente vai aqui no... Eu baixei aqui o relatório do nosso mês aqui para a gente dar uma olhadinha. E aí eu vou explicando para vocês rapidinho as coisas do KNSC11, que é um fundo de papel, tá? Então baixei o relatório do mês, tá? E olha aqui que legal. O fundo... Eita. Pronto. O fundo, aqui ó, tem uma taxa, né, de CRIs dentro dele, né, de certificado de renda fixa, com uma taxa de IPCA mais 8,24% de média. É uma média muito alta. E por isso que é legal os fundos de papel, porque eles têm acesso a rendas fixas que a gente não tem, tá? E os atrelados ao CDI é um CDI mais 3,64. Então é uma taxa ótima nesse sentido, tá? Que a gente não consegue, como pessoa física, ter uma pulverização, uma proteção adequada se a gente for lá escolher. E eles conseguem, tá? Então, nesse sentido, é muito bom, tá? O que mais que a gente tem para falar dele aqui? É um fundo que já está há mais de 3 anos na bolsa, o que traz uma garantia aí para gente. Quem faz a gestão do fundo é a Quineia, que é uma gestora com crédito muito bom aí no mercado, né, com uma taxa de administração de 1,2% ao ano, tá? Esse 1,2% ao ano, quando você compara com outros fundos, acaba nem sendo tão alta, né? A média que a gente pensa é 1%, mas tudo bem, tá? E aí a gente desce um pouquinho mais, a gente começa a ver como que está exposto esse fundo de papel da Quineia, tá? E ele está exposto 40% ao CDI e 57,6% ao IPCA. Ou seja, o objetivo dele, na verdade, é ter um 50-50 aí. Quando está mais favorável ao IPCA, eles aumentam o valor. Quando está mais favorável ao CDI, eles aumentam o valor, né? IPCA é a inflação e o CDI é a taxa de juros aí que os bancos trocam de... É a taxa de juros básica aí que a gente usa, tá bom? Por setor, pensando em setor, eles têm papéis de garantia de alguns setores diferentes, né? Residencial, escritórios, logística, shopping, setor corporativo. E isso aqui acaba trazendo para a gente mais segurança, né? Porque tá diversificando, certo? Quando a gente começa a descer mais um pouco aqui, a gente vê a liquidez, tá? A gente não tem problema nenhum de liquidez, tá? E desce mais um pouco a tabela que eles passam, é a distribuição que eles fazem por cota. O resultado distribuído no mês e o gerado no mês. São quanto eles conseguem gerar e quanto eles distribuem. Você vê que eles sempre tentam manter um valor parecido. Tá vendo que aqui, ó, teve um resultado no mês de 0,10 e distribuiu 0,10.
Aqui, vou pegar um exemplo que eles tiveram um resultado um pouquinho menor que eles distribuíram, tá? Mas aqui no mês, logo no mês seguinte, eles tiveram um resultado maior do que eles distribuíram. Opa, o que acaba compensando, tá? Então a gente trava aqui, a gente pega que nesse mês ele teve um resultado menor e distribuiu um pouco mais, e aqui teve um resultado maior e distribuiu um pouco menos. Então o que que a gente consegue perceber com isso? Que é um fundo que é bem saudável e organizado no sentido de distribuição. Não vai distribuir mais do que eles podem, tá? Para não comprometer dessa forma a fase. Essa tabela aqui é muito legal, tá? Deixa eu juntar aqui no canto. O que que essa tabela diz, tá? Uma tabela de sensibilidade que eles chamam. Ó que legal. Aqui a gente vai ver o preço que a gente paga, né? O preço que a gente vai pagar no fundo imobiliário. Hoje ele está sendo negociado a 8,80, por isso que eu coloquei de azul aqui pra gente, tá? Se a gente pagar mais barato, que é daqui para cima, 8,70, 8,60, a gente vê que os CRIs dentro dele, a renda fixa dentro dele, vai ter um yield para a gente maior, ou seja, vai valorizar mais. Então, uma coisa que importa para a gente dentro dos fundos de papel é a relação preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial desse fundo, nesse caso, é esse aqui, é 9,10. Então, a partir do momento que a gente começa a pagar um P sobre VP maior que 1, você percebe que o yield, que é quanto a gente vai pagando, aqui nessa coluna aqui é tirando a taxa de administração. Então, vamos olhar para ele já. O yield começa a diminuir, quanto mais, cada 10 centavos mais caro que você paga, cai bastante o yield, tá? A gente vê que vai caindo, quanto mais barato, vai subindo. Então, esse, em fundo de tijolo, acaba não tendo tanto sentido, mas no fundo de papel, ele faz bastante sentido a gente olhar, tá bom, gente? Então, essa tabela aqui é muito legal, tá? No fim das contas, aqui ele tem 72 CRIs, ele mostra cada um deles, qual que é a taxa que eles pagaram, o saldo, porcentagem da carteira. A gente vê que o que maior tem porcentagem é 5,5%, então é bem pouquinho. A gente vê que é um fundo que está bem pulverizado, tá? E quando a gente pensa em fundos de papel, a pulverização é ótima, tá? Acaba fazendo sentido. Tá bom, gente? Então esse era o primeiro fundo que eu queria comentar para vocês, o KNSC11. Sempre que a gente vai olhar aqui, é, sempre que a gente vai olhar aqui os fundos imobiliários, o ideal é que a gente vai lá, baixa o relatório, dá uma olhadinha, tá bom? Já vou pro segundo. Lembra, gente, diversificação, tá? E agora eu vou falar para vocês um fundo de logística. O primeiro foi da Quineia, agora que foi o KNSC11, eu vou trazer um de logística, que é o HGLG11, tá? Eita, ficou feio, mas vamos lá. Vamos lá no relatório do HGLG11. Deixa eu fechar esse aqui. Agora a gente vem aqui para logística e abre o HGLG11, tá? Para quem não sabe, o fundo de tijolo é aquele que compra de verdade o imóvel, tá? Então aqui tá vendo esses galpões bonitos que eles mostram aqui? Eles são comprados e usados para distribuir, por exemplo, numa loja de uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, eles compram esses galpões para conseguir distribuir e levar o produto mais rápido para os clientes, tá? Então vamos lá. É um fundo que tem um valor de mercado excelente, o dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 8,4%, tá? Para fundo de tijolo, um fundo de qualidade é um ótimo dividendo, tá? Eita, subiu um pouquinho. A alavancagem dele aqui é baixíssima, tá? Não tem problema nenhum. E a vacância, você vê que tem a diferença entre uma vacância física e financeira. Vacância é do total que o fundo poderia estar alocado, quanto ele não está conseguindo alocar. Então, tudo isso aqui ele está alugando para o inquilino, mas tem uma parte que não está, tá? Essa parte pode ser uma vacância física, né, que de fato a porcentagem de lugar que não está sendo alugado, ou financeira, que às vezes aquele pedacinho que não está sendo alugado vale menos, né? Que é exatamente esse caso, tem uma vacância física uma vacância física de 10% e a financeira
de 4,6 só, ou seja, a vacância mínima, tá? Muito baixinha. Tá? Quando a gente desce aqui, o que eu separei para a gente dar uma olhada, tá? Primeiro, a rentabilidade do fundo ao longo dos anos. A gente vê que é um fundo que teve um destaque muito bom, valorizou muito desde 2011, 470%. Quando você compara com as outras métricas aqui que ele coloca, CDI bruto e FIX dá de lavada, né? Liquidez, não tem problema de liquidez, é muito fácil comprar e vender, tá? E a carteira do fundo, a gente consegue ver aqui que a maior parte está ligada a imóveis, tá? Imóveis de fato. São 26 imóveis que o fundo tem, separado em localizações diversas, que a gente vai ver um pouquinho à frente, tá? Evolução da vacância, que ele mostra um pouquinho da vacância por metro quadrado, tá? Então, aqui, Whale, o que que é Whale? Whale é o prazo médio de vencimento dos contratos. E aqui eles colocam bonitinho para a gente conseguir ver. O prazo médio aqui acaba sendo 3,9 anos, então pelo menos 4 anos aí de média para vencer esses contratos, tá bom? Exposição por locatário é legal de ver, porque de galpões logísticos, como acaba não tendo tanto, tá? A Volkswagen, que é o que mais tem exposição, tem 14%. Sinto que a Volkswagen é um negócio enorme, né? E o Mercado Livre 10%, depois é tudo bem menor. Então a exposição por inquilino tá relativamente tranquilo, tá? É legal de ver aqui que os ativos do fundo, olha, você tem 20 mais 55, 75 mais 9, 84%. 84% dos ativos ou são tier, que a gente chama AAA ou AA ou A, ou seja, são imóveis de uma qualidade muito boa, tá? B e C tem aqui o que? 15%, né? Então é bem pouquinho. A qualidade dos imóveis é muito boa, tá? A maioria dos contratos são contratos típicos, 67%, atípicos temos só 33%, né? Ideal, ao meu ver, seria que tivesse um pouquinho mais de contratos atípicos. Se você não sabe o que é, a gente explica no nosso vídeo de análise de fundos imobiliários, tá? Que eu vou deixar no card para vocês, tá? E a alavancagem do fundo, nossa, excelente, não tem dívida nenhuma, tá bem tranquilo, pagamento até 2033, sem problemas. Tá bom, aqui eles vão mostrar um pouquinho mais de cada fundo, descrever exatamente as dívidas que tem em cada um, a participação, mostrar uma fotinho, tá? Mas o básico aqui a gente conseguiu ver para ter uma noção para quem está começando, tá bom? E agora, o último fundo que eu queria falar com vocês hoje é um fundo do setor de shopping center. Então, ó, a gente conversou sobre dois fundos, um de papel, um de logística, e agora a gente vai falar sobre o XPML11. Então temos três fundos, cada um de uma gestora, uma da Credit Suisse, uma da Quineia, uma da XP, de setores diferentes, prezando pela diversificação, tá? Então sempre que for pensar em uma carteira de investimentos completa, a gente pensa em tudo isso, tá, gente? Começando analisando quais são os melhores fundos, os que têm mais tranquilidade, maior qualidade, tá? Então vamos lá. A XP Mall, aqui eles já começam a mostrar a porcentagem dos shoppings deles. Tá? Legal dos fundos de shopping é que eles não precisam ter o shopping todo. Então eles compram uma participação em um, outro em outro, e assim eles conseguem ter uma diversificação excelente. Tá? Todos os fundos que eu falei para vocês, o foco é renda, tá? Trazer renda para gente, aquele dividendo mensal que é excelente. Tá? Uma taxa de administração bem baixinha, 0,75 ao ano. E aí tem uma taxa de performance, tá? Mas é sobre um benchmark. O que é benchmark? Uma comparação, eu deixei até aqui escrito ótimo, que é o IPCA mais 6%. Por que ela é ótima? Porque ela é uma taxa muito difícil de chegar. Se esse fundo render uma taxa de IPCA mais 6%, pô, pode pegar a taxa de performance, porque os caras foram super bem, tá? O que eu separei aqui pra gente ver, tá?
O resultado dele do ano, desse ano aqui que a gente está falando de 2023, ele teve 201 milhões e distribuiu 198 milhões. Então, assim, ótimo. É um fundo que preza aí por ficar saudável, igual eu falei anteriormente, vem falando de sustentabilidade. Aqui ele está falando, como eu estou falando depois do fundo emitir, ele está falando que aqui no fato relevante, que concluiu a aquisição de parte do shopping Plaza Sul, né? Aqui outro shopping que que concluiu a aquisição, então é um fundo que está crescendo, né? O fundo de tijolo crescendo, tá? Aqui fala sobre o resultado financeiro, tá? Receita, lucros, ele descreve bonitinho aqui, tá? O que é legal de ver aqui essa linha azul aqui é o valor patrimonial e essa linha azul clara é o valor a mercado. Então você vê que às vezes ele negocia com preço sobre valor patrimonial maior que um, que é quando a linha azul escura está mais acima, depois abaixo, quando a linha mais clara está mais acima, então ele vai oscilando, tá? Liquidez ótima, não tem perigo nenhum. Olhando a carteira de ativos aqui, tem 78% em imóveis físicos, tá? O que é excelente, se a gente está comprando fundo de tijolo, tem que ter imóvel de fato. E ele tem 16% em caixa, porque eu até deixei escrito aqui. Opa. Que ele acabou de fazer uma emissão. Então ele está com muito dinheiro na mão, mas ele, como a gente já viu, ele já está comprando coisas. Esse dinheiro, no futuro, vai ser transformado tudo em imóveis, tá? Mas no momento ele está com dinheiro em caixa porque ele está fazendo alocações. Tá bom, pessoal? Descendo aqui, coloca os principais indicadores de shopping que a gente dá uma olhada. Então, esse SSS chama Same Store Sale. Então, as mesmas lojas de um ano para o outro, se elas cresceram, se elas venderam mais. É que a gente vê que sim, tá? Outro indicador que é legal olhar, o NOI, tá? NOI na verdade, é como se fosse um lucro líquido. Ainda tem que descontar imposto, mas em shopping seria como se fosse o lucro líquido. Então, se o lucro está crescendo, é ótimo, excelente, é isso que a gente quer ver. Tá? As vendas totais em 2022 foi muito forte, porque estava comparando com 2021, que era pandemia. Então aqui tá ok, as vendas crescendo, a gente viu no SSS que está crescendo, que as variações, as vendas na variação de venda está crescendo também. Então, assim, excelente, tá bom? Aqui tem um indicador que é legal a gente ver, tá? Que é o NOI por metro quadrado, que esse aqui é 120. Quando a gente compara com outros fundos imobiliários de shopping, esse é o maior NOI por metro quadrado que tem, que é o maior lucro líquido por metro quadrado, tá? Então, acaba sendo um indicador legal da gente estar acompanhando. Tá bom, gente? Aí quando a gente vai descendo aqui, eles começam a mostrar os fundos que estão no Sudeste, no Norte, Nordeste, a gente consegue ver tudo isso bonitinho, tá? A gente vê que como o fundo imobiliário não tem 100% do fundo, tem que ter alguma administradora do fundo. Então, a diversificação por gestor também é excelente, tá? O que garante maior segurança na nossa avaliação. Tá bom? Nessa próxima página aqui, última, eles vão mostrando a historinha deles, a aquisição, a primeira compra do Catarina Outlet, ali do lado, que é a maior fonte de renda deles, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, eles vão ano após ano melhorando, tá? E aqui eles colocam bonitinho todos os fundos deles, como é que funciona, tá bom? Então, só um exemplo aqui, o Catarina Fashion Outlet. Eles colocam a administradora, a área, quantas lojas tem, quantos por cento eles têm de cada fundo, quando foi inaugurado, então é bem legal. Certo, pessoal? Agora vamos voltar lá. Ó, esses três a gente viu, tá? Então a gente prezou pela diversificação de cada um deles. E o legal da gente ver é que cada um tem características diferentes. Mas para quem está começando, é muito fácil e muito bom a gente analisar o básico, né? Que é a diversificação, que é subir no lucro, que é ter vários galpões de qualidade, que é ter uma pulverização de CRIs. Tá olhando essas coisas, vocês já estão na frente de uma galera toda.
dominado? Então não esquece, se inscreve no canal, deixa curtir, ajuda nós, por favor. Tamo junto, galera. Falou, forte abraço e tchau.